Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. 10 horas e 2 minutinhos, muito obrigada pela sua companhia. Seguimos juntos aqui no Manhã Band News com muita informação. Agora, nessa próxima hora, na companhia do Pedro Campos. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pati. Bom dia a todos. Vamos lá para as notícias dessa semana. Mais uma semana começando com muita informação aqui no Manhã Band News. E nessa segunda tem um depoimento importante, né? O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz presta depoimento hoje. A gente lembra, né? Ele preso há 11 dias, acusado de operar aquele esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Ele também é acusado de obstrução de justiça, né, Pedro? Exatamente. Advogados envolvidos aí na defesa do Queiroz foram comunicados no sábado de que o ex-assessor será interrogado pelos investigadores da Operação Furna da Onça, no inquérito que apura vazamento de informações sigilosas. A defesa de Queiroz ainda não informou o horário do depoimento e se ele ocorrerá na sede da Polícia Federal ou no complexo de Jericinó, na zona oeste da cidade onde ele está preso. Queiroz e Flávio foram intimados depois que o empresário Paulo Marinho, ex-aliado de Bolsonaro, disse que o gabinete foi informado com antecedência da investigação. A possibilidade de Queiroz estar pela primeira vez, frente a frente com os investigadores, é um motivo de grande preocupação de pessoas próximas e ligadas ao presidente, né, que acompanham o caso. A grande preocupação é de o ex-assessor fazer, claro, uma delação premiada em troca da proteção da própria família. E aí a gente lembra, né, Pedro, que a mulher de Queiroz, a Márcia, também teve a prisão decretada e segue ainda foragida. Exatamente. Esse é um caso, a gente vê algumas imagens aí, né, do momento em que o Queiroz chegou lá à prisão. Esse é o momento da prisão, né, aqui em Atibaia. É exatamente isso que está sendo discutido nos bastidores, Patrícia. Se haverá um avanço da investigação no sentido de trazer uma delação premiada e o que o Queiroz poderia falar que ele sabe que os investigadores ainda não descobriram. Então, é justamente esse o passo agora. E lembrando que na semana passada nós tivemos uma decisão importante levando a investigação desse esquema da rachadinha para o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, há também um conflito aí de quem serão os investigadores que vão tocar esse caso a partir de agora. Porque tem a mudança de investigadores, né? Isso. Quando o caso passa para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o juiz de primeira instância não é mais o juiz responsável pelos despachos, os pedidos da promotoria e da defesa. Outros promotores, né, procuradores de justiça do Rio de Janeiro, é que devem assumir essa investigação, porque a Justiça Fluminense entendeu que o caso tem de ser analisado pelo Tribunal de Justiça, justamente porque o Fabrício Queiroz, né, que é um dos investigados, o Flávio Bolsonaro, que é um dos investigados, além do Fabrício Queiroz, ele tem o chamado foro privilegiado, então por isso o caso subiu para o julgamento na segunda instância. Tá certo. Bom, vamos mudar de assunto, falar de um assunto importante da cidade de São Paulo. O Hospital de Campanha do Pacaembu encerra hoje as atividades em São Paulo, né? Hospital que serviu de abrigo para muitos pacientes da Covid-19, com 200 leitos. O Pedro Campos também traz mais informações sobre esse assunto. Pedro, boa notícia, né? É uma boa notícia porque está caindo a procura por hospitais, né? Exato. Isso é algo que tem que ser comemorado. Há um grande questionamento que tem sido feito sobre, né, a necessidade desses hospitais de campanha, porque eles custaram muito caro, né? E esses equipamentos, segundo a Prefeitura, eles serão aproveitados para a saúde pública aqui em São Paulo. Agora, era melhor, né, e a gente não é evidente aqui, era melhor ter vaga sobrando, né, do que a gente ter o hospital em colapso, o hospital sem, por exemplo, leitos para receber pacientes. A gente viu em outros locais do mundo, né, na Itália, na Espanha, aquelas macas, né, nos corredores, com as pessoas ali sem ter acesso aos equipamentos. O hospital do Pacaembu, ele foi montado justamente para atender as pessoas que não estavam com gravidade, foram contraídas pelo coronavírus, mas tinham ali uma condição de permanecer na enfermaria. Como os números de internações, eles têm sofrido uma queda aqui na capital paulista, e até por isso a cidade está avançando, e nessa semana a gente tem aí preparação para a liberação de novas atividades,
Justamente por isso, o hospital de campanha do Pacaembu vai ser desativado, o hospital que foi montado, né, pela organização do Albert Einstein. Esses equipamentos, como eu disse, eles devem ser aproveitados na rede pública de saúde. Exatamente. Eles vão ser doados para hospitais das regiões de Itaquera, Cidade Tiradentes e São Miguel. E só falando no custo, né, Pedro, você falou aí do investimento, o investimento inicial para esse hospital era de 28 milhões de reais, ficou até abaixo um pouco do esperado, fechou ali no valor de 23 milhões de reais e agora, enfim, a gente tem todo esse trabalho feito acredito que com sucesso, o fechamento, já que a rede de saúde da prefeitura agora dá conta de atender os pacientes que chegam. O hospital do AMB permanece em trabalho, não há nenhuma modificação por lá. O hospital de campanha também que foi montado, tem um no Ibirapuera, também esse do governo do estado, que também está recebendo os pacientes que são infectados aí por coronavírus e que não podem ser tratados na rede pública de saúde, já por uma questão de lotação dos equipamentos. Essa distribuição, né, dos pacientes, aqueles mais graves vão para um local, aqueles que, por exemplo, estão no grupo de risco e contraem a doença, estão sendo encaminhados para o Emílio Ribas, que é um centro de referência de infectologia aqui em São Paulo. Então, essa distribuição ela foi muito importante, muito bem-vinda para controlar, né, a evolução da doença aqui na cidade de São Paulo. Ok, vamos então, já que a gente está falando de coronavírus, aos últimos números do boletim oficial, aí com os números de infectados em todo o país, os casos confirmados em todo o Brasil já passam de 1.344.000, a gente vê aqui na tela, as mortes superam 57 mil óbitos e São Paulo continua liderando essa lista, né, Pedro? Exatamente, são 14.338, no Rio de Janeiro nós temos 9.800 mortes e no Ceará quase 6 mil mortes, 5.990 mortes, esses são os números do coronavírus aqui no Brasil. Tá certo. 10 horas e 9 minutinhos. A gente fala agora do presidente Jair Bolsonaro, que deve sancionar nos próximos dias o novo marco do saneamento básico, ele que foi aprovado no Senado na semana passada. Bom, o governo deve avaliar se deve vetar ali algum ponto, algum trecho do texto e também já preparar decretos para a regulamentação. A expectativa é de que os primeiros projetos estejam já em processo de licitação nos próximos 2 meses. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com Roberto Dumas, especialista em economia internacional pelo INSPER. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, Patrícia. Boa semana para nós todos. O novo marco do saneamento aí abre caminho para a participação da iniciativa privada. Quais são as mudanças que devem atrair os investimentos ao setor, hein, professor? Olha, você tem 3 pontos aí principais. Primeiro que antes desse novo marco regulatório, você tinha 52 agências querendo regulamentar. Então era praticamente um caos. Então eles resolveram centralizar as diretrizes regulatórias somente com a Agência Nacional de Água. Fica muito mais tranquilo você determinar a qualidade, eficiência na prestação de serviços, etc. Mas o segundo ponto que me chama bastante atenção, que eu acho que é um gol de placa aqui, é que antigamente, ou melhor, antes da aprovação, aí vamos ver o que o presidente vai fazer, todos os contratos, quando eram vencidos, eles eram renovados automaticamente, o que era um absurdo, ou seja, talvez aquela empresa não estivesse apta a prestar os serviços, então, a partir de 2022, ou seja, vai dar um tempo aí para as estatais se adequarem, as empresas vão ser submetidas à concorrência quando vencer o prazo de concessão. Para você conseguir essa concessão, você tem que mostrar que tem capacidade de atingir determinadas metas, capacidade econômica, financeira e técnica de atingir determinadas metas, por exemplo, 90% de água tratada para toda a população, 99% de água tratada para toda a população e 90% de tratamento de esgoto. Quer dizer, nós estamos falando aí mais ou menos investimentos da ordem de 500 a 700 bilhões de reais.
é um bruto investimento que é exatamente o que o Brasil precisa, né? Bom, professor, você falou aí da cifra bilionária, né, de até 700 bilhões de reais a longo prazo, né? Isso até, se não me engano, 2033. 2033, Exato, isso. né? Mas então, quando a gente fala nesse investimento enorme, a gente está falando também investimento em vários setores da economia e economia na área da saúde, né? Esse é um bom ponto, por exemplo. Eu levantei os números aí, que saiu até no jornal, no Trata Água, por exemplo. Hoje, só para você ter uma ideia, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. E mais de 50% da população brasileira não tem acesso a serviços de coleta e esgoto. E, por incrível que pareça, isso até me assustou, a diarreia, ou seja, em crianças de 0 a 5 anos, mata 8 vezes mais que a síndrome de morte súbita, 4 vezes mais que afogamento e 2 vezes mais que acidente de trânsito. Então, a gente sabe, ou seja, falando até com neurocientistas, etc., que justamente nos primeiros anos de vida, de 0 a 5, se a criança não tem, por exemplo, acesso à água tratada, a capacidade de desenvolvimento dela, do cérebro dela, a capacidade cognitiva de fazer sinapses neurais, fica prejudicada para sempre. Então, esse investimento que nós estamos querendo fazer em saneamento básico, certamente ele vai ajudar a produtividade total dos fatores, a produtividade do trabalhador no futuro. Ou seja, se você não ajudar a criança do 0 a 5, praticamente, se ela não tiver acesso à água tratada, tudo que o valha, praticamente ela já está fora do mercado de trabalho, e é justamente isso que a gente precisa, porque o Brasil não tem dinheiro, a população econômica ativa não cresce mais, então o que a gente precisa é produtividade, quer do capital, quer do trabalhador, e aí o saneamento básico vem justamente ajudar no longo prazo a produtividade do trabalho das nossas crianças aí, se Deus quiser. Professor, a gente tem uma estimativa de quantos empregos podem ser gerados aí com essas obras que devem acontecer a partir da chegada desse investimento para expandir o saneamento básico pelo país? Olha, a última vez que eu vi, é difícil, porque isso daí vai até 2033, mas no mínimo 250 mil empregos, isso certamente deve... E outra, não é questão de direto também, como você bem colocou, os empregos são os empregos indiretos, mas isso também vai ser escalonado ao longo prazo, por exemplo, que nem eu te contei, as empresas estatais ainda terão até 2022, que é justamente para derrubar aquela falácia, não vamos privatizar, ninguém está querendo privatizar nada aqui. A empresa estatal tem que mostrar que está boa, apta para atender a universalização. Se ela não estiver apta, ela que fique fora. Ou faça alguma joint venture, alguma parceria com uma empresa privada. Não tem mais sentido você deixar uma empresa, estatal ou não, quer que o valha, que não tenha capacidade numa coisa de ver crianças morrendo com diarreia, meu Deus. Veja, 200 milhões de habitantes e praticamente 50% da população não tem acesso a serviço de coleta e esgoto. Nós estamos falando de morte de diarreia. Ou seja, enquanto a gente está falando de Covid, tem crianças morrendo de diarreia. Por exemplo, no setor norte, na região norte, só 22% da população tem acesso a tratamento de esgoto. Então, é um país que está lá atrás em termos de índice de desenvolvimento humano. Nós temos muita coisa para fazer e esse é um passo certeiro em frente, não só para melhorar a saúde, graças a Deus, mas também que tem impactos econômicos na produtividade do trabalho e que possibilita futuramente que a economia tenha um crescimento sustentável. Não é só isso, mas já é um passo. E professor, conta pra gente por que o mercado, né, o mercado de ações reagiu com tanto otimismo, né, após a aprovação, inclusive há a abertura provavelmente de capital estrangeiro entrando no país para investir nessa universalização do saneamento pelo Brasil? Veja, principalmente aquelas empresas listadas, porque você vai ter algumas ondas aí, né? Nós estimamos que a primeira onda não vai ser totalmente a empresa entrar sozinho, mas vai entrar com parcerias. Sabesp, Copasa, etc., devem entrar com parcerias e, num segundo momento, ver que as regras estão estabelecidas, que a gente sabe também como, às vezes, as regras são difíceis. Vendo que a regra está estabelecida, aí teremos uma segunda onda
onde não seria mais, eventualmente, um joint venture com as antigas empresas estatais, mas substituindo aquelas que não têm absolutamente nenhuma condição econômico-financeira, que já está mostrado, ou seja, já são quase 20, 30 anos aí que estamos nessas... Por isso que a Bolsa acaba subindo. Você sabe, ou seja, essas ações, você sabe que essas empresas terão uma parceria privada, que as ajudarão em termos econômico, financeiro e técnico, então ela deve gerar mais fluxo de caixa no futuro. Então está justificada a subida dessas ações, sim. Professor Roberto Dumas, a distribuição em lotes, né, desse serviço que vai ser prestado, o governo federal deve fazer esse anúncio em breve. Dá para tocar todas as obras ao mesmo tempo? O governo tem que lançar esses lotes de uma vez só? Ou é melhor ir aos poucos aí, verificando a capacidade das empresas para seguir nessa expansão do saneamento básico, hein? Veja, a melhor coisa seria soltar tudo de uma vez, mas certamente não vai acontecer. Os lotes estão sendo estudados, o governo federal contratou uma consultoria para saber quais seriam os lotes, e antes de você selecionar os lotes, você precisa ver qual seria o preço mínimo, etc., e que região atender e quais são as condições, porque você não pode simplesmente deixar uma condição para todas as empresas de saneamento básico do Brasil. Cada um tem uma necessidade, entre aspas, diferente. A universalização é básica, mas, por exemplo, uma coisa é a universalização se nós estivermos falando do estado de São Paulo. Eu vou exigir determinada situação econômico-financeira. Outra coisa para a região norte. Eu vou exigir outra condição econômico-financeira. Então, acaba demorando um pouco. Não dá para você falar, olha, todas as empresas que entrarem têm que ter um patrimônio líquido de tanto, dívida de tanto e fluxo de caixa de tanto, que vamos em frente. Não, tem lugares que o investimento é pesadíssimo. Por exemplo, no norte, no nordeste, no sul já é um investimento menor e pode ser atraente a empresas que tenham menos robustez do que aquelas que vão bidar lá para a região norte. Ok, muito obrigada, professor Roberto Dumas, especialista em economia internacional pelo INSPER, pela participação conosco aqui no Manhã Band News. Intervalo agora, Pedro. É isso aí, na sequência... Obrigado.